É com muito prazer que eu venho coordenar essa mesa aqui, essa conferência, e tem um motivo muito especial para isso, porque a área de avaliação de tecnologias em saúde do Ministério da Saúde, que é uma área relativamente nova, eu tive o prazer de participar da equipe que imaginou e construiu esses mecanismos que estão ainda, no meu ponto de vista, em processo de construção, de ampliação, não é? Mas que, de certa maneira, foi uma inovação, não é? No campo da política de saúde, do Sistema Único de Saúde. Não é? E é sobre exatamente isso que versa essa conferência que a gente vai assistir agora, com o Tásio Vanni, que tive o prazer de conhecer apenas agora, aqui há 10 minutos atrás, o que é ruim por ter conhecido tão cedo, ou tão imediatamente antes dele falar, mas também é um indicador muito positivo, não é? Porque os velhinhos vão embora e a garotada está chegando para mandar, para fazer e para tocar as coisas. Tásio, por favor, venha assumir aqui. Tásio é o coordenador geral de ATS, não é? E a coordenação dele fica localizada no Departamento de Ciência e Tecnologia, que é ligado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério. Bom, Tásio, é com você agora, por favor. Oi. Então, bom, se já é uma responsabilidade para o Reinaldo substituir o Naumar, imagina para mim estar aqui na mesa com ele, né? Mas, enfim. Primeiro, eu queria agradecer e parabenizar o professor Sebastião, aí, em nome de todo mundo que está organizando esse evento, que eu sei que é feito a muitas mãos, e está muito bonito, ele é muito importante. E dizer que esse é um desafio, nos pediram para falar sobre desafios, e não são poucos nessa área. Eu acho que aqui todo mundo é parceiro também para a gente tornar esses desafios histórias de sucesso. Então, eu vou falar um pouco sobre os desafios de avaliação e incorporação de novas tecnologias no Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. E aí, nesse momento, é importante olhar para trás, né? Nos últimos 10 anos, é óbvio que essa história vai para muito além de 10 anos, e são muito mais eventos dos que estão colocados aqui, mas, obviamente, eu vou puxar um pouco a brasa para a nossa sardinha. E a coordenação, como o professor Reinaldo falou, ela surge em 2005, né, ligado ao Departamento de Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, e já nasce com um seminário internacional aí, de gestão de tecnologias. São uma série de outros eventos importantes, mas eu vou só chamar a atenção para alguns. Com certeza, 2008 foi um ano muito profícuo com a criação da rede, a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias. E, aliás, eu acho que muitas pessoas aqui fazem parte dessa história da construção da rede e vão continuar participando da ampliação da mesma. Esse documento aqui é a nossa Bíblia, vamos dizer assim, que é a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde. Foi um documento que foi gestado por 4 anos e foi dado à luz no Comitê Intergestor Tripartite, que é a entidade importante do nosso sistema. 2011 também, um divisor de águas, com a criação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, substituindo a CITEC, e também um ano que a gente mostra a envergadura da avaliação de tecnologias produzida no Brasil, quando a gente cedia o HTAI, que é a principal conferência internacional de avaliação de tecnologias. Enfim, sempre essa nossa relação do Brasil com instituições de excelência de nível internacional, uma relação de igualdade, ainda bem. E aqui, outro evento que eu acho que é muito importante, que é a discussão integrada tanto de avaliação de tecnologias quanto política pública baseada em evidência, né, que é uma relação intrínseca. E aí, eu sempre gosto de voltar para a Política Nacional de Gestão de Tecnologias. A gente cumpriu muita coisa, ainda tem muito por cumprir, e é o conceito que eles trazem, o que a política traz, né, de avaliação de tecnologias, que é o processo contínuo de análise e síntese de benefícios para a saúde, de consequências econômicas e sociais do emprego das tecnologias, considerando vários aspectos: segurança, acurácia, eficácia, efetividade, custo-efetividade, equidade, ética, cultura e
aspectos ambientais. Para alguns, a gente já avançou bastante. Todo mundo já ouviu falar avaliação de custo-efetividade, de ano de vida ajustado por qualidade, impacto orçamentário. Para outros, ainda tem muito que avançar, considerando aspectos de equidade e aspectos ambientais, por exemplo. A perspectiva também de tecnologia, ela foi se ampliando. Isso aqui, também essa coisa de voltar para o nosso planejamento macro, né, para a nossa visão macro do Sistema Único de Saúde, aproveitando que eu estava reconhecendo as pessoas de importância para a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias, entrou aí o professor Luiz Eugênio, não posso deixar de chamar a atenção. E as diretrizes, as 14 diretrizes que aqui aparecem, são as diretrizes do Plano Nacional de Saúde, que de 2012 a 2015, orienta para onde as políticas públicas devem se dirigir para que a gente possa construir esse sistema que tem 27 anos ainda, né? Um adulto jovem. E para cada uma dessas diretrizes, elas têm, por exemplo, a 8 aqui, né? Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS. Ela é bem ampla, mas para cada uma delas, quem tiver a oportunidade de abrir o documento, tem metas bastante objetivas relacionadas, olha, de equipe de saúde da família vão passar de 36 mil para 40 mil, e não são metas modestas, são metas ambiciosas. A gente está discutindo isso num momento específico da política, aí que a professora Laís também comentou, do financiamento do Sistema Único, né? E a avaliação de tecnologias tem muita relação com o uso eficiente dos recursos e a necessidade de haver recursos para usar também. E isso se coloca num contexto internacional macro também. Todo mundo já ouviu falar dos objetivos do milênio, né? Que eram até agora, 2015, e agora a construção dentro de um coletivo aí bem famoso, né, as Nações Unidas, dos objetivos sustentáveis do milênio para os próximos 15 anos. Aqui estão os relacionados à saúde, alguns deles bem parecidos com os anteriores, né? Redução da mortalidade materna, acabar com as mortes preveníveis dos neonatos e de crianças abaixo de 5 anos. E uma outra perspectiva que também se desenha, mais de sistema e serviços de saúde, que a gente pode observar aqui, acesso universal para serviços de saúde sexuais e reprodutivos e cobertura universal de saúde. E recentemente teve um congresso internacional em Oslo, que é esse HTAI, que eu comentei, que a gente sediou em 2011 aqui, no Rio, e esse ano foi em Oslo, e o editor-chefe do Lancet, que é uma das maiores revistas de medicina, de saúde do mundo, né, fez um desafio que, como é que uma perspectiva de tecnologia tão estreita, que é tão focada em medicamento e equipamento, a gente vai conseguir alcançar objetivos tão ambiciosos com uma perspectiva muito mais de serviço e sistema. E aí ele insistiu para a comunidade de avaliação de tecnologias do mundo todo que a gente abrisse um pouco mais essa perspectiva, o que a gente também, não é novidade, a gente sabia da necessidade, mas às vezes é importante ter esse cutuque para que as coisas aconteçam. E realmente tem acontecido muita coisa nesse sentido. E cada vez mais, não é só essa perspectiva relacionada a sistema de saúde, a serviço de saúde, a sistema organizacional, é uma perspectiva de perceber tecnologias que antes a gente nem via como tecnologia leve, leve e dura, que a professora Maria Guadalupe falou hoje de manhã. Talvez uma das tecnologias mais revolucionárias do mundo tenha sido lavar as mãos, antes das cirurgias, por exemplo, que acabou com mortalidade materna e reduziu muito a mortalidade que a gente estava falando dos recém-nascidos no mundo todo. E aí, para conceber a avaliação de tecnologia nessa perspectiva mais ampliada, num Brasil que é continental, né, nada mais natural do que uma estratégia descentralizada para a difusão de avaliação de tecnologia de saúde, e a estratégia que eu estou me referindo é a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias, a REBRATS, que tem como objetivo promover e disseminar a ATS no Brasil, estabelecendo qualidade e excelência na conexão em pesquisa política e gestão direcionada para o acesso e a qualidade da atenção à saúde. Aqui tem um mapa das 5 regiões, né, brasileiras, e onde tem um númerozinho é onde tem instituto, né, porque a rede é feita por 85 instituições membros. Infelizmente, ainda nós não temos instituições em todos os estados brasileiros, até é um grande desafio. Ela tem se expandido bastante. Nos últimos 6 meses entraram 7 novos membros, mas depois eu vou mostrar o gráfico. E o trabalho da rede também é uma discussão super relevante, a construção em rede, né? A gente vê novos modelos aí de organização, de participação nos processos políticos. A rede já vinha fazendo isso e continua fazendo de maneira bastante produtiva. Ela se organiza em 6 grupos de trabalho,
cujos nomes, aqui tem 5 pontos, mas eles dão mais ou menos a orientação do grupo, né, que é a priorização de temas de pesquisa para o país, capacitação de pessoas em ATS, definição de metodologias ou diretrizes metodológicas, haja vista que é necessário definir qual é a taxa de desconto que vai ser usada no estudo, de onde vão vir os custos, né, para a gente poder comparar as coisas. Enfim, uma série de grupos de pesquisa. E a gente vê também um dos mais recentes, em 2013, a Evelinda está aqui para não me deixar mentir, que é o grupo de serviços de saúde, que vê que dentro da rede começam a nascer talvez novas redes, né? Então essa dinâmica das redes de pesquisa, talvez a Rebrat seja um exemplo, um estudo de caso muito interessante, né? Que hoje em dia eu diria que o GT de serviços de saúde é o que tem maior atividade, pelo menos na internet, e a produção de estudos é bastante relevante o que está sendo produzido. E isso é feito com a ajuda de vários parceiros, não é só o Ministério da Saúde, não é só o DECIT, é o MCTI, Ciência, Tecnologia e Inovação, é a OPAS, são outras redes internacionais, a INATA, como tinha o símbolo anteriormente, é o próprio HTAI, é a REDETSA no âmbito da América Latina, das Américas. A gente tem relação com a rede argentina também, Rederets. Enfim, não dá para fazer rede e se restringir só ao território nacional. E a gente fala muito em rede, e às vezes a gente não tem uma perspectiva, não tem uma cara de rede, né, na discussão, e achou-se importante ir atrás dessa rede, né, qual é a cara da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias, e se usou análise de rede para fazer isso. Esse é um estudo que nós fizemos usando os estudos que estão incluídos no repositório Sysrebrats, que é o maior repositório de ATS em língua portuguesa do mundo. E com base até setembro de 2014 tinham mais ou menos 400 estudos. Desses estudos, tá aqui, são 1.094 pesquisadores. Cada círculo desse representa um pesquisador, tem vários nomes conhecidos, aí depois eu vou dar um zoom. Se eles fizeram um estudo em colaboração, em parceria, então existe uma linha conectando eles. O tamanho do círculo e do nome é dado pelo número de conexões, número de colaborações com outros. E a cor do nodo, aqui o azul, a intensidade dela é dada pela chamada grau de intermediação, ou do inglês betweenness centrality, que seria uma medida de relevância global, o poder de ponte de um indivíduo dentro da rede como um todo. A rede ela tem um grande componente conectado, uma grande comunidade central, mas tem mais 100 comunidades mais isoladas, que a gente observa por aqui, mostrando a necessidade de um esforço da nossa parte em tentar aumentar a conectividade da rede para que ela possa se especializar e atuar de maneira complementar e se beneficiar de economia de escala, o que é necessário num ambiente, como eu comentei, com várias tecnologias surgindo, vários desafios para nós como comunidade, como ecossistema de pesquisa. E isso aqui, na realidade, é o nosso ecossistema, pelo menos do ponto de vista de recursos humanos. Aí fica também a discussão da necessidade de conectar com os recursos físicos também, com parques tecnológicos, com institutos nacionais de ciência e tecnologia, entre outros. E o que tem sido feito, diga-se de passagem, aqui na Bahia tem um INCT com uma produção bastante importante em avaliação de tecnologias, que tem feito essa integração de maneira exemplar. E aí o grau médio de colaboração é de 9. Em média, as pessoas da rede elas colaboram com 9 outras pessoas. E por que isso importa? Ah, não, vamos dar as mãos. Não, não é uma questão disso. Tem evidência bem sólida mostrando o modelo econométrico que o grau de colaboração tem uma relação com o grau de produtividade. Mas com produtividade de estudos, é óbvio que existem várias outras dimensões de produtividade, né? Acho até que o nosso modelo atual, que privilegia a publicação de estudos, a inclusão no Lattes, ela é um pouco restrito, né? Mas tem esse próprio evento aqui é uma dimensão super importante de colaboração, capacitações são outras dimensões que está o desafio para nós, como comunidade, tentar avaliar também essas outras dimensões de colaboração. Aí só para mostrar que a gente sabe usar o PowerPoint, então. E a gente começa a olhar indivíduos que são bastante importantes, tanto nesse grau de colaboração. O professor Sebastião está lá, está bem? Está aqui. Das inclusões no Sysrebrats lá eram os estudos que tinham as conexões, mas a gente manda os estudos que a gente inclui. Mas então a gente vê isso é realmente importante para a gente identificar quais são os indivíduos chaves na construção de consenso, na difusão de novos métodos, enfim,
de uma nova cultura, eu diria, de avaliação de tecnologias. E aí só a questão da cor, só para mostrar que o método realmente consegue captar, a gente vê, por exemplo, que a Thaís aqui, talvez, não, deixa eu pegar outro exemplo, a própria Carize, ela colabora com mais pessoas, mas ela colabora com pessoas que entre si já estão colaborando de certa forma. Então o azul dela, ele deveria ser, na minha visão, ele é um pouco mais fraco que o Braulio Luna, aqui, que está conectando comunidades que entre si não estão muito conectadas, que esse é o grau de intermediação. Esse aqui é a rede, a mesma lógica, só que agora cada nodo representa um instituto, né, de pesquisa. Eles estão coloridos conforme pertencer ou não a Rebrates, formalmente. Em vermelho são os que pertencem, na época eram 78, como eu disse, agora são 85. O número de instituições é 250, praticamente. E aí a gente vê o que a gente tem chamado de um efeito iceberg de rede de pesquisa. Ou seja, ela é uma espinha dorsal para uma comunidade que é quase 3 vezes maior, na realidade, do que a rede que é formal, né? E o grau de colaboração médio entre as pessoas da rede formal é mais do que o dobro do grau de colaboração médio entre as pessoas, os institutos que não são membros oficiais, né? E aí, se existe uma relação entre produtividade, né, várias cabeças pensam melhor do que uma, então existe a importância de ser bastante colaborativo nesse processo. Isso aqui também nos dá um mapa de expansão da rede. É mais fácil identificar pessoas que já estão produzindo, já estão colaborando e buscar parceria com elas do que sair por aí perguntando quem é que gostaria de estabelecer parceria. É a mesma rede de instituição agora organizada com outro algoritmo, Força Atlas, e os nodos, os institutos, eles foram coloridos conforme a natureza das atividades. Os que estão em roxinho aqui são os que a gente não conseguiu definir a natureza. Mas, enfim, a maioria deles foram categorizados como universidade, instituto de pesquisa, governo e serviços de saúde. E por que a gente buscou essa categorização e tem buscado monitorar isso? Porque, assim como na literatura da inovação, o alemão, o Leidersdorf, fala bastante da tríplice hélice, né, que é universidade, indústria e governo, a gente entende que para a pesquisa de serviço de saúde, a gente deveria buscar uma atuação mais harmônica entre esses 3 entes. A nossa tríplice hélice seria universidade, governo e serviço de saúde. E ainda são poucos, né, os verdinhos aqui mais claros, que são os serviços de saúde e a maneira como eles se integram. Essa é uma pesquisa que está em andamento, a gente tem que correlacionar isso com performance, tem que ver isso não só em foto, né, a nossa lógica de coorte, ver ao longo do tempo como é que a rede evolui e como é que ela se relaciona com as outras redes. E até é um desafio bem grande e a gente conta com toda a comunidade para esse processo. E aí também a rede ela se faz muito hoje em dia num país, como eu disse, super continental, na realidade. A necessidade de usar tecnologia, são várias, e a gente recentemente lançou uma plataforma que é integrada, já estou errando os botões, eu não estou sabendo usar a tecnologia aqui. Ela é integrada com o sistema, né, com o repositório que eu comentei, ela é integrada com o Facebook, com o Twitter, com o YouTube. O YouTube hoje em dia ele tem videoaula, ele tem webinar. A nossa presença nas redes sociais aumentou 90%. Enfim, a gente tem buscado sinergia entre tecnologias da comunicação para ampliar a rede e tornar a comunicação mais efetiva. Comentei, o sistema também está sofrendo modificações. Uma das que eu chamaria a atenção é cada vez que um indivíduo, por exemplo, inclui um estudo de tuberculose, existe um matching, uma combinação com outros estudos que já estão no sistema, e se alguém já publicou e incluiu algo de tuberculose, recebe um e-mail dizendo, olha, tem mais outra pessoa que incluiu esse resumo e está fazendo trabalho sobre tuberculose, que é um potencial parceiro para ampliar o trabalho colaborativo dentro da rede. Mas são várias modificações aí que a gente entende como melhorias. E também, para ampliar a comunicação, a gente tem usado aí telemedicina, teleconferência, foi inaugurado o SIG, que é do inglês Special Interest Groups, do Rebrates, e tem sido muito interessante para poder discutir toda segunda, terça-feira do mês. E a gente tem coisa, por exemplo, quando saiu aquela matéria no Fantástico sobre a máfia das próteses, todo mundo deve ter visto, né? Saiu mais de uma matéria, inclusive, a gente conseguiu fazer uma discussão super relevante com o pessoal do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia sobre os registros de próteses do país, que hoje em dia não tem um sistema de registro
nacional, né, e está tentando se montar isso, primeiro a nível hospitalar e uma comunicação disso com o sistema nacional. Então, a rede tem buscado dar respostas para problemas atuais do sistema, né. E eu acho que tem muito mais ainda para fazer, e a rede tem crescido aí nos parceiros para fazer isso muito mais. Aqui é só uma evolução dos novos membros por ano. Ela tem um pico inicial, depois de 2010, um ano mais calmo. E aí ela tem se mantido constante crescimento. Agora esse ano não terminou, mas a gente já está numa tendência de ascensão. O investimento para que isso aconteça não é baixo, já foram em torno de 29 milhões. Isso é só em termos de editais de pesquisa. Tem uma série de ações que eu vou mostrar em termos de capacitação. Ontem mesmo se iniciou um curso para 200 pessoas, um curso de ensino à distância, em ATS com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Existem outras iniciativas com outros hospitais, com outros institutos de pesquisa. Aqui mostra a porcentagem dos estudos, conforme o tipo de estudo, né? A avaliação econômica ainda é bem menor do que revisão sistemática, como a gente esperaria que fosse, né? Mas a necessidade também da gente ampliar aí a capacidade e a capacitação para a realização de análise econômica. Aqui os tipos de estudos que são desenvolvidos, e aí eu vou mostrar também que hoje em dia já tem outros tipos de análise que a gente está pensando. É uma discussão também que foi feita hoje de manhã, acho que foi o professor Sebastião ou a professora Maria Guadalupe, que comentou de uma necessidade de pensar o sistema, né, como que internacionalmente tem chamado Health Systems Research ou Implementation Science. A gente não pensar só avaliação de tecnologia, tá bom, ela é custo-efetiva, beleza, mas como é que ela se insere no sistema, o que ela tem que mudar, quem é que tem que ser capacitado para ser utilizado, como é que ela se relaciona com os outros programas do Ministério da Saúde ou da Secretaria Municipal ou da Secretaria Estadual, para que isso seja otimizado de maneira ótima, numa lógica de ciência de sistemas, né? Aqui são as capacitações, a linha representa a soma delas, né? 2010, como eu disse, foi um ano de vacas magras, mas 2015 ainda está por saber, nós estamos por saber, mas existe uma tendência de aumento das inúmeras capacitações, aqui vários formatos, jornadas, especialização, mestrado profissional e até um MBA aqui, que é dado junto com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, através do PROAD. E aí, eu diria que um dos nossos grandes desafios, como eu já tinha sinalizado, eu acho que o Grupo da Manhã também sinalizou, e nós temos que, inclusive, mais do que sinalizar, tem que desenvolver muito essa capacidade de, internacional também, de entender a avaliação de tecnologia com avaliação de programa, com o que a gente tem chamado internacionalmente de Health Impact Assessment, né? Que é uma perspectiva muito mais ampliada do impacto, de não ser apenas no ano de vida ajustado por qualidade. Algumas intervenções elas vão ter um impacto ambiental, elas vão, o estímulo, por exemplo, ao uso de bicicleta, vai ter um impacto no tráfego, na mobilidade urbana, enfim, da gente conceber uma perspectiva de avaliação mais ampliada para essas tecnologias. E aqui são os vários programas que eu diria tem uma relação logicamente integrada, né? Todo mundo ouviu falar muito do Mais Médicos, que tem uma relação intrínseca com o programa, com a estratégia de saúde da família, vem a fortalecer a estratégia de saúde da família. Isso possibilitou em muito que o programa Melhor em Casa, que é para atenção domiciliar, pudesse ser viabilizado em vários municípios que antes não podia, porque não tinha médico para poder fazer as visitas familiares. Da integração disso com o sistema de prontuário eletrônico, o prontuário eletrônico do cidadão, do ESUS. Hoje em dia, a gente estava conversando sobre isso no Congresso de Medicina de Família e Comunidade. Uma médica estava falando, a gente achava que a cobertura de Papa Nicolau, né, do câncer cervical, era de 90%. Aí, quando a gente incluiu o prontuário eletrônico do cidadão, ele começou a dar os alertas da população que deveria estar fazendo, a gente viu que era em torno de 35%. Então, a tecnologia ela vai impactar em muito como a gente percebe os nossos indicadores, as nossas metas aí. A gente tem que rever. Não vou comentar aquela frase da presidenta, mas enfim. E aí tem uma série de outras tecnologias que estão surgindo e que a gente não sabe, ou melhor, é um desafio para nós, como é que a gente vai avaliar? Não dá para usar os mesmos critérios de medicamento. Aqui tem outras dimensões que a gente tem que considerar, por exemplo, aplicativos de saúde, que é a segurança dos dados do paciente, por exemplo. Então a gente tem que desenvolver novas metodologias para avaliar essas novas tecnologias. E aí não é só do ponto de vista de
sistema operacional. Isso começa a se ligar com equipamento médico, começa a se tornar um equipamento médico. Aqui a gente está vendo um estetoscópio digital, que se liga ao celular e tu consegue ter uma visualização dos batimentos, do ritmo cardíaco e conseguir salvar esses dados para análise no longo prazo. Isso aqui, se eu não me engano, é um termômetro, mas não tenho certeza, acho que é. E aí, outra perspectiva, o Brasil ele tem hoje outra envergadura no que diz respeito à inovação, tem outros processos, tem inovações governamentais, né? Um pouco da Mariana Mazzucato, aí, o Estado inovador, e eu diria que um exemplo disso é a nossa política de desenvolvimento produtivo, a PDP, que envolve transferência de tecnologia, que envolve o uso do poder de compra do Estado. E aí a gente tem instituições de volume de recursos substancial, como o BNDES, como o FINEP, financiando inovações em saúde. E a gente sabe daquela história, né, que muita gente deve ter escutado, para cada uma inovação que dá certo, tem 99 que deram errado. Mas o dinheiro público não dá para a gente investir 99 erros para um acerto. Então, tem se discutido muito a utilização de avaliação de tecnologia prospectivamente para identificar quais dessas tecnologias que estão sendo propostas teriam viabilidade no longo prazo, serem custo-efetivas. É o que tem sido chamado de PRO-ATS. E aí, esse aqui é um slide do pessoal da Holanda, que tem feito isso muito bem, o pessoal da Alemanha também, do Medical Valley, uma iniciativa interessante. Eu esqueci de explicar aqui, desculpa. Aqui é o número de pessoas beneficiadas pela tecnologia, aqui é o ciclo de vida da tecnologia. Então, no caso, o medicamento, aqui começa fase 1, fase 2, fase 3 de estudo. O que geralmente se faz é a avaliação de tecnologias a partir de fase 3, quando é combinado, chamado Piggyback Studies, mas muito mais daqui em diante. E o que está se propondo é fazer daqui, logo do início da proposta. E aí, se a gente consegue identificar o que vai falhar, o que não tem viabilidade a longo prazo, então recomeçar a voltar para o quadro negro e tentar uma outra perspectiva que tenha viabilidade a longo prazo. Bom, já estou me estendendo muito, são muitos os desafios, eu coloquei algumas coisas do ponto de vista metodológico, do ponto de vista da pesquisa, mas tem muita coisa relacionada à utilização, à implementação de ATS, nos vários níveis de gestão e dos serviços, né, num país grande como o nosso, né, tanto no nível ministerial, quanto na Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, haja vista, por exemplo, a avaliação de impacto orçamentário, tem sido muito utilizada para municípios que estão incorporando tecnologias antes até, dependendo da disponibilidade orçamentária. Por exemplo, a vacina do HPV foi incorporada antes em Macaé, dado os benesses dos royalties do petróleo, do que no nível federal. Também uma discussão até se isso deveria ser feito, haja vista a necessidade de avaliar, mas, enfim, tem sido feito. E a avaliação de impacto orçamentária, ela te possibilita avaliar qual é a prevalência da doença na população, qual é o percentual desses que têm a doença que teria benefício da tecnologia, e tu poder te planejar, do ponto de vista do orçamento municipal, para fazer essa compra de maneira contínua. A necessidade da gente expandir a rede, né? Como eu disse, ainda tem 9 estados onde não existem membros, estados muito importantes, e aí nós temos tentado, num processo, esse aqui é um deles, né, da gente vir falar um pouco da necessidade de se construir essa comunidade, esse ecossistema aí, e de fortalecer ele. E também através dos programas de capacitação. Ontem eu estava lá em São Paulo, até comentando, e o pessoal, não, pô, eu sou do Mato Grosso, como é que o Mato Grosso não tem? Não, a gente vai mudar essa realidade, e isso faz diferença. Não tem essa, eu posso mostrar aqui SIG, eu posso mostrar YouTube, eu posso mostrar aplicativo, mas frente a frente, tete a tete, é outra coisa. Então tem que fazer esse esforço, e a gente também se envolver nas discussões. E aí a discussão de desenvolver modelos, né, processos de avaliação de serviço de saúde, já comentei, desenvolver ações voltadas para tecnologias da atenção básica. O governo brasileiro investiu acertadamente um volume importante de recursos para fortalecer essa que é a porta principal para o sistema de saúde e que, em tese, teria 80% de efetividade na resolução dos problemas da população. E a gente, com tecnologia dos vários tipos, leve, dura e dura, e com uma lógica de sistema de serviço de saúde, a gente tem como efetivar essa teoria dos 80% e conseguir desonerar a pressão que existe para os outros níveis de complexidade dentro do sistema. Então, a necessidade dessas avaliações voltadas para a atenção básica serem mais desenvolvidas.
avaliação de implementação, de acesso à tecnologia, a relação delas com a rede assistencial, e fazer isso, o que a gente tem buscado fazer, todas as instituições, tanto no nível federal como no nível local, com instituições internacionais, haja vista que, se eu disse que várias cabeças pensam melhor que uma, 7 bilhões de pessoas no mundo pensam bem melhor que só os 200 milhões do Brasil. Então, a gente tem muito a trocar, tem muito a aprender com as outras instituições. E aí dizer que aqui são vários desafios e a gente conta com todo mundo aqui para tornar esses desafios histórias de sucesso. E aqui está o e-mail, se alguém precisar de alguma coisa, eu vou ficar aqui também para a gente debater mais esses temas e responder qualquer questão. Quero dizer que, ao menos em ATS, a coisa está em boas mãos. Não é? Eu acho que a exposição do Tásio foi de uma clareza, foi de uma precisão admirável, admirável. Parabéns ao grupo, Tásio, que você coordena na área de ATS lá. E deixa eu só contar uma historinha antes de passar aqui. Ele falou em Macaé. Macaé é uma cidade do estado do Rio de Janeiro, do norte do estado do Rio de Janeiro. E Macaé, antes do SUS ter incorporado a vacina contra o HPV, Macaé comprou a vacina e começou a vacinar. E a gente se perguntava por que Macaé está fazendo isso, não é? E aí me remeto às intervenções de hoje pela manhã, da Laís e do Sebastião, sobre essas estratégias da indústria. A gente acabou descobrindo que existiam duas grandes empresas que lançaram vacinas contra o HPV. Mas uma delas descobriu o seguinte filão: municípios que têm receita importante de royalties de petróleo, que é o caso de Macaé, tinham recursos extra-orçamentários, extra-orçamento da saúde sobrando, e prefeitos não sabiam exatamente o que iam fazer com esse dinheiro, né? E então, essa empresa foi em vários dos municípios que recebem royalties de petróleo e vendeu a vacina do HPV. Quer dizer, isso é só para ilustrar essas estratégias das tecnologias industriais, da sua relação com as tecnologias organizacionais ou sociais que o Tião e a Laís falaram. Está aberta a temporada não é de caça, mas de perguntas e de comentários. Quem quiser, então, falar, por favor. Meu nome é Aparecida Isabel, mas o pessoal me conhece por Belinha. Eu trabalhei no SUS muitos anos e agora estou há 10 anos na ANS. Mas a minha pergunta para ele é o seguinte: do tempo que eu saí do SUS ainda, eu fiquei 5 anos no INCA. E naquela época, eu saí de lá em 2005, a gente ajudava muito o Ministério a fazer parecer técnico, para não incorporar drogas de oncologia que não tivessem base de evidência. Era um trabalho artesanal que eu fazia com a doutora Inês Gadelha, depois ela saiu, continuei fazendo lá, depois eu saí de lá e fui para a agência. E o que eu me lembro naquela época, do Ministério da Saúde, é que havia uma precariedade muito grande pessoal no Ministério da Saúde, né? As pessoas eram todas contratadas por convênio, com o Unesco, e isso daí era uma coisa difícil para a gente, porque nada tinha continuidade, né? As pessoas às vezes ficavam sem receber, não havia um corpo funcional estável, com carreira, tal. E aí eu saí do SUS, fui para a agência, e eu fiquei esses anos todos sem saber. Eu soube que o Ministério fez alguns concursos, tal. Então eu queria saber hoje se existe um quadro técnico lá no Ministério, cuidando dessas áreas, e se ele é permanente, ou se ainda é o pessoal com contrato precário, ou se é temporário. Porque eu acho isso super importante, porque na época que eu estava no INCA, a gente fazia aquele trabalho, mas não conseguia que o Ministério nos apoiasse de forma sólida, por causa disso, porque cada hora tinha uma pessoa diferente lá. É isso que eu queria saber, sobre a estrutura hoje do Ministério e a força institucional que ele tem nesse sentido. Boa tarde. Sou Shirleane, da Paraíba, e da Abres. Tudo bom? Bom, parabenizar a Tásio, que, na verdade, sua apresentação só fez encher os olhos da gente, brilhando para a parte
na execução, na ponta, você prática, né? Qual a política de fortalecimento da Rebrates, junto como você terminou sua apresentação, frente às secretarias de Estado? Me parece que ainda a gente vê um pouco vulnerável quando a gente fala dessas políticas de fortalecimento para aplicação lá nas gestões, porque um pouco dessa transição política, quando se muda a política de governo dentro de um estado ou do município, meio que adormece e desfavorece alguns pontos, né? Eu falo muito no âmbito que faço parte da rede da economia de saúde, e lá nós conseguimos instituir o núcleo da economia da saúde. Então, a gente tem feito um fortalecimento tão grande para o núcleo da economia não esmorecer no sentido da institucionalização de um governo para outro. Tem estados que chegaram até a desaparecer. No caso da Paraíba, o Departamento de Ciência e Tecnologia não existe mais. E isso foi um dos fatores, a questão. Então, assim, a gente vem acompanhando as políticas do que o governo, o próprio Ministério, vem trazendo junto ao fortalecimento de ciência e tecnologia, economia da saúde. Mas minha pergunta também é se a Rebrates, eu não peguei o início da apresentação, mas se é ligado a um departamento, o DECIT, e a gente tentou até essa aproximação com o departamento DECIT e não conseguiu muito o fortalecimento. É como que fosse opcional, né? É opcional. Então, qual o critério que vocês poderiam utilizar para que essa opção não seja tão vulnerável frente às políticas, né, de gestão de cada unidade? Seria mais... É uma dúvida, na verdade. Obrigado. Mais uma pergunta, por favor. Parabéns, Tásio, pela apresentação ótima, bem ilustrada, bem clara. Muito bem. Gostei muito. Obrigado pela sua presença aqui também. Vamos ver se a gente continua esse intercâmbio. Uma das coisas que eu acho que valeria comentar é a avaliação tecnológica tem sido muito feita em relação a, digamos, medicamentos específicos, menos equipamentos específicos, mas eu acho que deveria se fazer um esforço de fazer macroavaliações. Você, na sua conversa, falou sobre isso. Quer dizer, eu, na minha apresentação, também falei sobre micro e macroavaliações, a necessidade disso. Mas, para isso, teria que ser alguma coisa induzida. Quer dizer, eu acho que, se a gente for colocar isso num edital, essa é a minha impressão, provavelmente a pessoa vai dizer, não, isso não existe, está fora do contexto de avaliação, porque a avaliação tem que ter o custo-benefício, custo-eficiência, custo-utilidade. Isso que você está falando não é avaliação, não cai. Não. Então, eu acho que teria que ser alguma coisa induzida, digamos, de, olha, um edital específico, ou alguma coisa assim, porque eu acho que vale a pena a gente iniciar, trabalhar com essa área mais de avaliações macro, que eu acho que aí aparecem as diferenças muito mais claras, não é, entre a questão da equidade, a questão da chamar produtividade ou eficiência do sistema, e as diferenças em modelos assistenciais diferentes, entendeu? Quer dizer, ou seja, resultados da utilização dessas tecnologias, mas não o resultado de que esse medicamento é melhor do que aquele. Mas esta organização da atenção à saúde, essa forma que foi organizada, esses critérios que foram utilizados para a incorporação de tecnologias e utilização de tecnologia, essa diminui a iniquidade, melhora a sustentabilidade do sistema, torna ele mais econômico. Mas eu acho que, assim, quando tem um edital, em geral, são muito restritos a isso. Então, eu acho que poderia se pensar, a Rebrates ou qualquer coisa assim, pensar em alguma coisa mais induzido isso. E apenas, como é bom esse intercâmbio nessas sessões, porque eu sempre tive uma dúvida, por que é que São Francisco do Conde
comprou não sei quantas mil vacinas para HPV e fez aqui na Bahia, foi o primeiro município, antes da incorporação, São Francisco do Conde, e agora eu estou sabendo a razão. É um dos que ganha royalty de petróleo, está no Recôncavo Baiano, e ganha uma quantidade enorme de royalty de petróleo. Então, obrigado por essa informação também. Obrigado. Jabuti não sobe em árvore, não é? Não sobe em forquilha. Já foram 3 questões, deixa o Tásio dar conta delas e depois a gente... Não. Então, começar pelo início aí. Eu agrupei a questão do contrato e da política da continuidade das ações, né? Essa questão da necessidade de ter continuidade das políticas e das ações, das iniciativas, e a dificuldade que existe de maneira intrínseca num sistema que a cada 4 anos muda a gestão. Eu acho que existem maneiras de a gente lidar com isso. É óbvio que tem certas limitações que são intrínsecas, mas capacitando o maior número de pessoas, como eu tinha comentado anteriormente, existe como é que eu vou dizer? Acho que a palavra em inglês é um pool enorme de pessoas capacitadas que podem, mudando a gestão, tem gente capacitada para assumir esse papel dentro da gestão, havendo transparência, havendo sistemas, né, business intelligence, e a gente alimentando, criando incentivos para que as pessoas usem, não é só do ponto de vista da gestão, tem muita coisa, tem muito sistema que é para as pessoas, lá na Unidade Básica de Saúde, o CIA, tu deve, né? Sistema de Informações Ambulatoriais, se eu colocar 09, ou se eu botar 9999 sem parar, depende muito da gente criar incentivos, instrumentos para que as pessoas usem isso da melhor maneira possível, entendendo essa cidadania institucional aí necessária para ações de continuidade. Da nossa parte, pode acreditar que existe a sensibilidade em relação ao tema, mas é uma coisa difícil. Em relação a contrato, é a vida, né? Não existe, eu não posso chegar aqui e dizer, não, todo mundo lá ganha o salário da presidenta e estabilidade, são coisas, né, que têm algumas limitações, o governo também está sujeito a isso. Em relação à macroavaliação, um tema um pouco menos inóspito, e eu concordo, né, a fala foi feita muito em cima disso, da gente ter uma perspectiva macro, e em relação ao edital, e aí tem até um exemplo, teve um edital de redes de saúde do DECIT, e que entrou muita coisa com rede no título. Agora, o quanto aquilo era rede, aí tem um debate longo a ser feito. Mas existe a necessidade de a gente tentar fomentar isso. Talvez a opção seja de fazer um fomento mais orientado, mais direto, talvez com contratações ou... o modelo ainda está por ser discutido, mas a necessidade, porque espontaneamente é difícil. Existe muito do indivíduo, dos grupos de pesquisa terem esse know-how, né, e daí também tem a discussão de capacitação para que as pessoas possam desenvolver, porque eu já vi muita avaliação de impacto na literatura, no Cielo, e aí de novo a mesma frase, o quanto daquilo era avaliação de impacto, está por ser debatido. Então, eu acho que a gente precisa aprofundar muito essa capacidade da comunidade, do ecossistema como um todo, para poder responder. E não é só uma questão, não sei se foi a Evelina, acho que foi a Evelina, que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a fazer avaliação e medir, quantificar, mas isso nos deixa numa posição mais confortável para poder mostrar para outros cenários que não têm uma determinada prática, que aquilo faz diferença, e faz diferença de tanto para tanto, né? E aí tem um poder de ampliar a nossa taxa de difusão, de inovação e de prática enorme. Então, por isso a necessidade de ampliar essa capacidade de fazer avaliação que ajude nesse sentido. Tentei responder, mas eu acho que a pergunta é bem complexa e ela exige uma discussão, um universo em si só. Então, a minha pergunta é sobre o seguinte, sobre aquela tríplice hélice, formada por universidades, serviços de saúde e governos, não é isso? Aí são 2 coisas. Uma quem compõe a parte do governo? São secretarias municipais ou estaduais, ou seja, o que esfera for, né?
E, finalmente, todo esse conhecimento que está sendo produzido pelas universidades e serviços de saúde, como é que está sendo aproveitado pelos governos estaduais e municipais, né? E federal também, no caso, né? Como é que eles estão se interrelacionando? Como é que os governos são autônomos ou fazem interlocuções com as universidades? Como é que está funcionando isso aí? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e de solicitar que falasse um pouco dos núcleos, né, de avaliação de ATS, né, já que se mostrou capacitação, EAD, mas esse acompanhamento, como é feito, qual é a proposta realmente do Ministério da Saúde, como é que tem sido feito esse acompanhamento na implementação, na implantação de núcleos? Eu tenho uma pergunta para fazer. Acho que eu posso, não posso, Sebastião, fazer uma pergunta para completar a terceira da segunda rodada? Mas antes disso, a nossa colega da Secretaria de Estado da Paraíba levantou uma coisa muito interessante, que às vezes passa e a gente não pega. Lá, na Secretaria de Estado de Saúde da Paraíba, tinha um departamento de ciência e tecnologia. Ele foi criado e depois foi extinto. É uma historinha muito curta. No ano de 2000, foi criado um programa no Ministério da Saúde chamado PPSUS, Pesquisa para o SUS, que era um programa que, entre outras qualidades, ele procurou levar um espírito de ciência e de tecnologia para lugares que habitualmente não estavam, digamos, ligados nela, não é? E algumas secretarias estaduais mimetizaram a organização do Ministério e criaram. A Paraíba foi uma delas, Minas Gerais foi também uma secretaria de Estado que criou, a Bahia também criou, etc. Bom, eu não sei por que fechou. Agora, suspeito que possa ter sido por uma certa oscilação do PPSUS durante esse período. Então, fica só essa marca histórica, porque tudo tem explicação, não? Nada acontece por acaso. Minha pergunta é a seguinte: a Rebrates é de avaliação tecnológica, tem a ver com essa última questão aí. E foi criada em 2012, a Conitec. Não, a Rebrates é de 2005. Não é? E a Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias de Saúde, foi criada em 2012, a partir da promulgação da Lei 12.401, que regulamentou o conceito de integralidade no Sistema Único de Saúde. E foi criada a Conitec. Minha pergunta, Tásio, como é que estão as relações entre a Rebrates e a Conitec, que tem a ver com os núcleos de avaliação tecnológica? Eu me lembro que tinha no Ministério, quando eu andava lá por aquelas bandas, tinha uma máxima, né, uma espécie de um aforisma que dizia assim: quem avalia não incorpora, quem incorpora não avalia. Bom, eu não sei como é que está isso lá. Fica essa pergunta para você. Primeiro, parabenizar a Tásio pela apresentação, muito boa, lembrar desse histórico. E eu queria saber o seguinte: quais são os critérios, né, para a inserção de novas universidades na rede, na Rebrates? Né? Como é que uma nova universidade pode se inserir nessa rede? Bastante coisa interessante aí para debater. Então, é o Fernando Guzmão, né? Foi um prazer conhecer também pessoalmente, a gente se conhece pelas mídias sociais aí. Em relação à tríade, né, o que é governo? Na realidade, governo a gente coloca como gestão, é uma coisa mais ampla, né? E aí, óbvio, nível federal, Secretaria Municipal, Secretaria Estadual, desculpa. Entre outras, DIREB, por exemplo, também governo, tem vários formatos. E eu acho que a gente tem que aprofundar mais essa análise, né? Isso é uma sugestão, essas coisas de tríade, né? Triunvirato, coisas aparecem muitos, mas a nossa intenção nesse processo que começou agora dar mais profundidade, mais robustez a essa teoria do ponto de vista o quanto isso é produtivo, porque esses três entes, né? O grau de utilização, né, do que é feito, dos estudos. E é um desafio fazer essa avaliação. Para nós é uma preocupação importante, e eu diria que não é só nós, é PCDT, né?
protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas. Tem muita coisa sendo feita, aí o professor falou da Conitec, no âmbito da Conitec tem um subgrupo só para PCDTs, e nós não sabemos exatamente qual é o grau de utilização. Há quem diga que os diretrizes terapêuticas e guidelines da AMB ou da Sociedade Especialista são mais usados, ou até, né, especialmente na saúde suplementar, do que os que a gente tem definido. Mas é um desafio, essa avaliação tem que ser feita. Eu não tenho dados para te dar no momento. Em relação aos núcleos de avaliação de tecnologias, foi a Maria Cristina que perguntou, e como é feito. Bom, os núcleos eles surgiram, de certa forma, com bastante independência, teve um momento com aporte financeiro por parte do Ministério para a coisa se erguer, né, com computador, pessoas, espaço físico, mesa, cadeira. E aí depois, de certo tempo, alguns foram se integrando à rede brasileira. Eu acho que tem uma necessidade de integrar mais ainda, e aí o monitoramento, eu acredito muito em monitoramento e avaliação, mas eu também não acredito muito em Big Brother, sabe? Eu acho que tem que ter um grau de independência para as instituições, especialmente quando a gente fala em ciência e tecnologia, que depende muito de iniciativa das pessoas, de ter o eureka, né, e a coisa acontecer. Mas eu acho que na integração deles, a gente identifica todos eles, os estudos, quando são incorporados no sistema, e a gente faz uma busca ativa também, pergunta quem é que tem produzido, a necessidade de colocar lá, eventos também, essa necessidade de ter um panorama no Brasil todo. Outra coisa também, do ponto de vista de monitoramento e avaliação, que tem sido desenvolvido no GT de capacitação, é de construir instrumento para poder identificar quais são as potencialidades aí que estão sendo desenvolvidas, né, e avaliar a qualidade das capacitações que estão sendo feitas e não ficar repetindo, né, chovendo no molhado. Às vezes, já foi discutido bastante PTC, então, de repente, agora discutir revisão sistemática ou avaliação de impacto orçamentário, que, aliás, é uma que eu acho que a gente podia ampliar mais as capacitações. Mas aproveitei um pouco a tua pergunta para falar algumas coisas que eu acho que são importantes para a rede. Outra questão que foi levantada das políticas públicas e do PPSUS, né, das iniciativas, uma das coisas que a gente tem discutido lá é que pesquisa, edital, projeto de pesquisa não deveria ser uma vez na vida até na morte, né? E às vezes a pessoa está no serviço de saúde, se a gente está buscando essa integração, né, a tríade, a tríplice hélice, para dar caráter de continuidade para essas iniciativas, e a pessoa que vai lá e tem que se dividir entre 8 horas diárias, às vezes 10, chega em casa, família, e ainda quer fazer pesquisa, vai atrás, Medline, baixa artigo e tudo mais, e quebra a cabeça com SPSS, com SAS, com R e tudo mais, para fazer a coisa, tem a possibilidade de ter parceiros no longo prazo. Então, a discussão de tentar integrar os projetos de pesquisa, os grupos de pesquisa que surgem a nível regional, com as redes de pesquisa, que são 8 hoje em dia, ligadas ao DECID, com o apoio do DECID, que vai desde terapia celular até política pública, né, um espectro bem amplo. Rebratz e Conitec, né, a pergunta. É uma relação que tem que ser familiar, né? Nós somos da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, desculpa, e o objeto, ele é um objeto complementar. A frase que eu comungo, e aliás várias vezes já repetido, quem incorpora não avalia, ou quem avalia não se beneficia, enfim, né? Acho que o serviço público essa também é importante. A gente tem buscado dar maior independência para a rede, então a rede está ligada a um departamento, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia, e o Departamento de Gestão da Incorporação de Tecnologias é um outro departamento que faz a avaliação. Existe uma interação, por exemplo, num dos GTs, que é o de monitoramento do horizonte tecnológico, que está por vir, que ele é coordenado pelo DGITS, né, pelo pessoal da Conitec, até porque é importante ter essa comunicação com a comunidade científica para poder identificar, né, novas tecnologias que vão ser, em breve, solicitadas incorporação para o Sistema Único. Mas eu acho que esse exercício aí, ele é um exercício constante. Por exemplo, outra temática que foi comentada hoje de manhã, da judicialização,
ela é central. Eu diria, se eu não comentei, acho importante deixar claro, não fechou o ano de 2015 e nós já estamos com mais ou menos 800 milhões em gasto com medicamento por judicialização no Ministério da Saúde. E eu diria que em São Paulo é quase o mesmo valor, se não é mais, é provavelmente mais. E a gente tem 27 unidades federativas. A discussão que deve ser tida, e aí não é só incorporação, não é ciência e tecnologia, é sistema de saúde, é sistema judiciário, né, é Comissão Nacional de Justiça, discutir modelos que comportem a harmonização entre equidade, universalidade, integralidade, direito individual, direito do cidadão, política pública, não é uma questão fácil. O CNJ tem recomendação, a gente falou em protocolo clínico e diretriz terapêutica, tem quase um protocolo clínico do CNJ para juízes, para magistrados, dizendo, se não tem registro na Anvisa, não deve ser deferido. Se tem registro na Anvisa, checar se foi ou não incorporado pela Conitec. Se sim, então considerar isso, isso e aquilo. Só que existe uma independência também dos profissionais. Agora, acho importante deixar claro, até quem fala, quando se fala em judicialização, ninguém está discutindo cercear direitos civis, direitos do cidadão. Tem muitas ações que elas são muito justas. O que está se discutindo aqui é judicialização inapropriada, é combater esse tipo de judicialização. É sistema de controle de demanda judicial, é demanda judicial que é desencadeada, às vezes, com uma parceria um tanto sui generis entre médico, indústria farmacêutica e advogado, né? Enfim, esse processo tem que ser feito dentro dessa perspectiva, envolvendo Polícia Federal. A gente comentou sobre as próteses e órteses. Se desenvolveu dentro naquele momento um grupo de trabalho conjunto, MJ, Ministério da Justiça, MF, Polícia Federal. Foi criada uma divisão especial para crimes da saúde, foram tipificados os crimes da saúde e existe hoje a definição de fluxos para que essa divisão atue para coibir iniciativas desse tipo. Enfim, são vários parceiros, para além da Conitec, Rebrates, dentro de mais de um sistema que não é só o sistema de saúde. Eu queria, então, em nome da organização do evento, agradecer ao Tásio Vani, desejar que ele continue a fazer avançar aí esse negócio que é muito importante. Obrigado.